Quero convidá-los a acompanhar uma série de 5 vídeos que estaremos começando hoje sobre o GRO, pensada exclusivamente em você, profissional de SST, que ainda está perdido e cheio de dúvidas no assunto. E eu prometo acabar com todas elas, pois eu tenho certeza que após os 5 vídeos você estará dominando o assunto. E principalmente vai perceber que o PGR é bem mais simples do que você imagina. Começando hoje então com uma introdução para entendermos melhor sua estrutura. Em sua atualização de 2020, a NR1 incorporou o GRO, com o objetivo de sistematizar e integrar todo o processo de gerenciamento de risco das empresas, abrangendo a identificação de perigos e avaliação de riscos, o controle de riscos, a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e a preparação para emergências. Além disso, instituiu o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, com toda a sua documentação e determinou as responsabilidades das organizações quanto à gestão dos riscos ocupacionais. Lembrando que GRO é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ou seja, está limitada aos perigos de saúde e segurança no ambiente do trabalho. Estes perigos, caso você não saiba, são os clássicos agentes de riscos ambientais: os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos de acidente e os fatores ergonômicos. Então, ela não se aplica para a caracterização de atividades ou operações insalubres e nem serve como fonte de documento para a caracterização de aposentadoria especial. Para isso já temos a NR15 e a NR16, que tratam de atividades e operações insalubres, bem como atividades periculosas. E temos também o LTCAT, o Laudo Técnico de Condições Ambientais no Trabalho, e o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Pois bem, é responsabilidade da organização implementar em seus estabelecimentos o GRO, em todas as suas atividades. O GRO é um processo contínuo e que envolve um conjunto de etapas, conforme estabelecidas ao longo do item 1.5.4 da norma, e em seus subitens, que tratam do processo de identificação de perigos e a avaliação dos riscos ocupacionais. Este processo segue a abordagem adotada pelo ciclo PDCA, que são as iniciais das palavras em inglês Plan, Do, Check and Act, que podemos traduzir como planejar, executar, verificar e agir. Esse sistema, inclusive, já é amplamente conhecido e usado nos sistemas de gestão integrada de saúde e segurança do trabalho. Então a pergunta que a gente faz é: como cada uma dessas etapas do ciclo PDCA se insere no contexto da saúde e segurança do trabalho e principalmente do GRO? Vejamos. Plan. Nessa etapa é onde se identifica os perigos e se avalia os riscos ocupacionais, estabelecem os objetivos das atividades necessárias para assegurar os resultados de acordo com a política de saúde e segurança do trabalho da organização. Como podemos identificar nos itens da norma 1.5.4.2, que trata do levantamento preliminar de perigos, 1.5.4.3, que trata da identificação de perigos, e 1.5.4.4, que trata da avaliação de riscos ocupacionais. Na etapa Do é onde são implementados os processos conforme planejado na etapa anterior. Isso se refere à implementação das ações definidas no plano de ação do PGR, o que corresponde ao item 1.5.5, controle dos riscos. Em Check e Act, monitoramos se as ações previstas foram realizadas e medimos se foram realmente eficazes, como aborda o subitem 1.5.5.3.2. E todo esse processo deve ser apoiado pelo Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, cujo objetivo é a consolidação de todas essas informações por meio de algumas ações permanentes, como pode ser claramente identificado nos subitens da norma
1.5.5.5, análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, e no 1.5.6, preparação para emergências, que devem ser planejadas e desenvolvidas em cada estabelecimento de uma empresa, sob a responsabilidade do empregador e com a participação dos trabalhadores, que é importantíssimo. Não podemos considerar o PGR exatamente como um documento. Ele é composto pelo inventário de riscos e pelo plano de ação. Nesse sentido, a norma permite que o PGR seja atendido por um sistema de gestão. Se tratando da implementação do PGR, a norma é bem flexível, porque você pode implantar o PGR por estabelecimento, pode-se considerar também as unidades do estabelecimento separadamente e até mesmo por áreas mais específicas da organização. Usemos de exemplo um grande açougue. Sabemos que dentro desse grande açougue existem várias pessoas trabalhando com várias atividades diferentes uma das outras e logo expostas a riscos completamente diferentes. Temos os trabalhadores nas câmaras frias. Os riscos que eles estão expostos estão totalmente desassociados dos riscos que um atendente, por exemplo, estaria exposto. O trabalhador da câmara fria poderia estar trabalhando sob condições extremas de temperatura, enquanto o trabalhador do atendimento estaria com problemas ergonômicos apenas. Então, o ideal é que cada um tenha um plano de implantação. E outra coisa importante, a norma também determina que o PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de saúde e segurança do trabalho, tal como o Programa de Higiene Ocupacional, o Programa de Ergonomia, o Programa de Proteção Auditiva e por aí vai. Como se trata de um programa de melhoria contínua, então é importantíssimo que a organização adote medidas necessárias para melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. Isso pode ser feito por meio de algumas perguntas norteadoras que auxiliarão o monitoramento do desempenho de saúde e segurança do trabalho, como por exemplo: os controles de risco previstos no plano de ação foram implementados e são eficazes? Por exemplo, após a identificação de alguns riscos, foi definido no plano de ação quais medidas deveriam ser tomadas para conter aquele risco. Então é importante que essas medidas sejam constantemente avaliadas para observar se elas realmente estão sendo efetivas. Os meios de consulta, comunicação e treinamento para os trabalhadores e os contratados são eficazes? Então é importante que você faça a averiguação se os trabalhadores têm acesso à informação, se eles podem acessar os documentos pertinentes, como o próprio PGR, se a comunicação interna entre os trabalhadores e entre os setores é eficiente, se o treinamento dos trabalhadores realmente é eficaz, se ele condiz com a realidade da empresa. Os trabalhadores estão adotando as medidas de controle de risco das suas atividades? Por isso eu digo, é muito importante que os trabalhadores estejam sempre participando do processo da elaboração do PGR, pois não adianta nada se você estabelecer uma série de medidas e o trabalhador não incorporar aquilo. É muito bonito no papel, mas na realidade é totalmente diferente. Outra pergunta: estão sendo realizadas inspeções sistemáticas no local de trabalho? Tais inspeções evidenciam que os riscos ocupacionais estão controlados? Então você vai avaliar se existe um cronograma de inspeção do trabalho, se o 5S está funcionando, se as inspeções ali estão realmente sendo efetivas e descobrindo algum problema. Os indicadores dos programas de saúde e segurança do trabalho evidenciam a redução de doenças ocupacionais, afastamento e acidentes. Os indicadores não mentem. Então, se tiver uma alta taxa de absenteísmo, os trabalhadores continuam tendo pequenos acidentes, muito afastamento por doença, significa que aquelas medidas estipuladas não fizeram efeito nenhum, então é hora de revê-las. E aí, gostou do vídeo? Se sim, não perca que nas próximas semanas aprofundaremos ainda mais no GRO. Essa é só a primeira parte de uma série de vídeos, portanto, fique ligado. E é claro, clique no joinha aqui embaixo e compartilhe com seus amigos, pois isso incentiva a gente a continuar produzindo esses vídeos.